Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Dev by Hector. Eu sou o Heitor e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre fundamentos da programação. Eu te garanto que se você entender esses conceitos, todo o resto que a gente vai ver daqui pra frente, você vai aprender tudo muito mais rápido e muito mais fácil. Bora lá? Você deve estar se perguntando, mas para que eu vou aprender fundamentos de programação? E eu te explico. Linguagem de programação muda, framework muda, mas esses conceitos que eu vou te explicar agora, eles existem há décadas. E dominando esses conceitos, você vira um programador que resolve problemas de verdade. Eu vou começar apresentando aqui para vocês um mapa mental da programação. O que seria isso? Basicamente, a grande maioria dos programas, pessoal, o que eles fazem é esse passo a passo. Então ele tem ali uma etapa de entrada de dados, onde ele vai armazenar essas informações em alguma variável. Depois, na segunda etapa, a gente tem o processamento, é onde a gente vai utilizar ali de operadores, condicionais, loops, funções, tudo para realizar algum processamento. E por fim, a gente tem aqui o resultado, que é a saída, né? O que se espera após um processamento. Então vamos falar aqui agora um pouquinho sobre entradas e saídas. Numa entrada, pessoal, o seu programa ele vai estar recebendo um texto, um número, um clique do mouse, enfim, qualquer coisa que chegue até o programa a gente chama de entrada. Já a saída, a gente considera a saída como um resultado, seja essa saída uma mensagem, um resultado de um cálculo que o nosso programa fez, um alerta em tela. E eu trouxe aqui para a gente como exemplo o Hello World que a gente fez no vídeo passado. Então, por exemplo, né, esse console.writeLine, onde a gente exibe a mensagem, digite o seu nome, isso daqui é uma saída. Quando a gente executa aqui na próxima linha o console.readline, a gente está lendo, fazendo a leitura do que o usuário está digitando e armazenando isso numa variável chamada nome. Tá? Isso a gente considera como uma entrada. E o que seriam variáveis? Toda vez que a gente executa os nossos programas, ele reserva alguns espaços na memória do computador. Então a gente pode considerar a variável como uma caixinha, um espacinho ali dentro da memória do computador. E esse espaço, né, essa caixinha, ela vai servir para guardar informações, como por exemplo o nome digitado ali no Hello World que a gente fez. Para a gente declarar uma variável, pessoal, ela segue uma estrutura padrão, tá? Então normalmente a gente vai definir um tipo, depois em seguida a gente define o nome dessa variável. O igual aqui serve para a gente atribuir um valor para essa variável ou inicializar ela, tá? E aí por fim a gente tem o valor de inicialização ou o valor que a gente quer atribuir para essa variável. Perceba que o nome variável é justamente pelo fato da gente conseguir variar os valores que uma variável tem durante a execução do programa. Quando a gente não quer que esse valor possa ter uma variação, a gente pode utilizar uma outra caixinha que é conhecida como constante. Aí sim, um valor que a gente definir para uma constante ele vai ser igual e imutável do início ao fim do nosso programa. E como a gente viu ali na estrutura para definir uma variável, a gente percebe que a primeira coisa que a gente tem que definir é o tipo dessa variável. O tipo da variável vai nos dizer qual é de fato o tipo de informação que a gente está guardando ali dentro daquela caixinha. Existem vários tipos de variáveis, tá, pessoal? Eu trouxe aqui os mais comuns, tá? Que é o tipo string, onde a gente consegue armazenar na variável um texto, o tipo char, onde a gente armazena um único caractere, o tipo inteiro, que a gente normalmente armazena números, o tipo double, que a gente armazena números, porém fracionados, né, com casas decimais, e por último, mas não menos importante, nós temos aqui o tipo bool, que é a abreviação para booleano, né, então é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Esse tipo de variável booleana nos ajuda bastante para tomadas de decisão. E falando em tomadas de decisão, pessoal, nós temos aqui os operadores, eles nos auxiliam bastante nessa questão de tomada de decisão dentro do nosso programa. Inicialmente nós temos aqui os operadores matemáticos, né, então temos aqui o mais, o menos, a multiplicação e a divisão. Em seguida nós temos aqui os operadores de comparação, onde a gente pode comparar se um número é maior que o outro, se um número é menor que o outro, se um número é igual ao outro, diferente, maior ou igual ou menor ou igual. Temos também os operadores lógicos, onde a gente pode comparar se um número é maior que 10 e menor que 30, por exemplo, ou se um número é maior que 15
ou menor que 30, e temos também aqui o operador lógico de negação. E por último aqui, pessoal, nós temos os operadores de incremento ou decremento, onde a gente soma 1 ou diminui 1 em variáveis normalmente do tipo numérico. Vamos falar um pouquinho agora sobre condicionais. Condicionais, pessoal, nos permitem executar ações diferentes com base nas condições verdadeira ou falsa que a gente coloca no nosso programa. Por exemplo, aqui temos aqui duas variáveis, número 1 e número 2. Cada uma delas tem um valor diferente. A primeira recebe o valor 20 e a segunda recebe o valor 10. E a gente tem aqui uma condição. Então essa condição if está perguntando se o número 1 é maior que o número 2. Caso essa condição seja verdadeira, o nosso programa vai escrever a mensagem número 1 é maior que número 2. E aí o else aqui, né, significa caso contrário, né, se essa condição aqui for falsa, aí ele vai executar essa outra linha de código onde ele vai imprimir a mensagem número 1 não é maior que número 2. Seguindo aqui, pessoal, vou trazer para vocês a definição de loops. E o que seria um loop, pessoal? Um loop ele permite que a gente execute uma ação repetidas vezes até que uma condição que a gente defina seja verdadeira. Bom, pessoal, e para o nosso exemplo aqui eu trouxe a estrutura de repetição chamada for. Como que o for é definido? Nós temos três expressões aqui para definir o for. A primeira que é o inicializador, a segunda que é a condição e a terceira que é o iterador. E entre as chaves aqui nós temos o bloco de execução, o que vai executar repetidas vezes. Nosso for vai executar da seguinte forma. Primeiro ele executa aqui o inicializador, então ele está definindo uma variável do tipo inteiro com o nome contador e atribuindo para ela um valor 0. Em seguida ele vem para o bloco de código que ele vai executar repetidas vezes, tá? Então aqui no nosso caso a gente está pegando a variável no 1 e atribuindo para ela o valor dela mesmo mais 10. Ou seja, no 1, após a execução dessa linha, ela vai ter o valor de 5, que foi o valor que a gente definiu para ela inicialmente, somado de 10. Então quando a gente executar essa linha aqui onde a gente escreve essa mensagem, o valor de no1 é igual a tal, a gente vai estar exibindo na tela o valor 15. Uma vez que terminou aqui o bloco de código, o for ele vai fazer o seguinte, ele vai validar aqui se a condição dele é verdadeira. Então ele vai olhar aqui se a variável contador é menor ou igual a 10. Como a gente acabou de começar a execução do nosso bloco for, a nossa variável ainda tem o valor de 0, então 0 é menor ou igual a 10, então é uma condição verdadeira, e aí ele parte para a última etapa que é o iterador. No nosso caso aqui a gente está incrementando a variável contador em 1. Lembra que a gente viu lá o operador de incremento mais mais? Então aqui na nossa última etapa do for, a gente está incrementando a nossa variável contador em 1. Então aqui quando ele chegar nessa etapa, a nossa variável contador não vai ser mais 0, vai ser 1. E aí esse bloco de código se repete até que essa condição aqui, contador menor ou igual a 10, seja falsa. Ou seja, quando o contador chegar em 11, esse bloco de código aqui para de ser executado. É a condição para que o for pare a sua execução. Nós temos também, pessoal, algo conhecido como função. E o que uma função faz, pessoal? Primeiramente, ela vai deixar o nosso código um pouco mais organizado e ela permite que a gente reutilize código dentro do nosso programa sem que a gente tenha que ficar reescrevendo a mesma coisa por diversas vezes. Como por exemplo aqui, pessoal, eu tenho uma função chamada somar, onde ela recebe como parâmetros dois números inteiros, e dentro dessa função a gente tem uma variável que armazena a soma desses dois números, e em seguida ela escreve uma mensagem em tela dizendo qual é o valor da soma desses dois números que ela recebeu. No nosso caso aqui a gente definiu duas variáveis do tipo inteiro, a primeira delas recebendo o valor de 5 e a segunda recebendo o valor de 15. E quando a gente chamar essa função somar passando como parâmetro essas duas variáveis, nós vamos ter em tela a mensagem dizendo que a soma de num1 com num2 é 20. Bom, pessoal, depois de falar tanto, o que vocês acham da gente trazer aqui um exemplo simples e prático que demonstra todos esses fundamentos que eu acabei de explicar para vocês? Eu trouxe aqui, pessoal, o exemplo de um programa que faz o seguinte. A gente vai digitar o nome de um aluno, o nome de uma matéria e as duas notas que esse aluno tirou em provas dessa matéria. Depois que a gente colher essas informações, o nosso programa ele vai calcular a média desse aluno e por fim ele vai nos informar se esse aluno está aprovado ou não. Então vamos analisar aqui rapidinho o código, pessoal. A gente começa definindo aqui algumas variáveis, tá? As duas primeiras aqui são do tipo string, ou seja, texto.
A primeira se chama nome do aluno, a segunda nome da matéria e para ambas as variáveis eu estou atribuindo vazio. Depois nós temos aqui duas variáveis do tipo double que representam a nota 1 e a nota 2 e uma terceira variável do tipo double que vai representar a média desse nosso aluno. E como a gente pode ver aqui nas linhas 11, 12 e 13, a gente chama três funções. A primeira delas é para coletar informações, a segunda é onde a gente vai calcular a média, passando como parâmetro a nota 1 e a nota 2, e por fim é onde a gente vai informar a situação do nosso aluno, ou seja, se ele está aprovado ou não. Vamos ver aqui agora a definição dessas funções. Então essa primeira função aqui, pessoal, que a gente chamou de coleta informações, ela vai basicamente exibir uma mensagem pedindo digitação do nome, ou digitação da matéria, a nota 1 e a nota 2, e armazenando nas variáveis cada informação que a gente digitar no nosso programa. A outra função que a gente tem aqui, pessoal, é a função que calcula a média. Então o que essa função faz? Ela recebe a nota 1 e a nota 2 como parâmetros e ela atribui para a variável média que a gente definiu lá no comecinho do nosso código a média das notas. Então ela soma a nota 1 com a nota 2 e depois divide por 2. E aí por fim, pessoal, nós temos aqui a função informa a situação do aluno. O que essa função vai fazer? Ela tem aqui uma condição, um if, que ele valida, ele verifica se a média do aluno ela é maior ou igual a 7. Caso essa condição seja verdadeira, nós vamos imprimir aqui a mensagem: o aluno está aprovado com a média tal na matéria tal. E aí veja que a gente sempre concatena aqui o conteúdo, o valor das variáveis que a gente definiu lá na nossa primeira função de coletar as informações. Caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, se a média do nosso aluno for menor que 7, aí a gente vai imprimir uma outra mensagem com a mesma estrutura da primeira, com a única diferença de que aqui a gente informa que o aluno está reprovado. Bom, então agora que a gente já viu aqui tudo que a gente escreveu de código, vamos executar esse programa e ver o que acontece? Vou abrir aqui o terminal do VS Code e eu vou digitar .NET Run para executar aqui nosso programa. Então veja que aqui ele está pedindo para digitar o nome do aluno, eu vou colocar aqui o meu nome. Em seguida ele pede o nome da matéria, vou digitar aqui matemática, e aí depois eu tenho que digitar o valor da nota das provas. Então aqui eu vou simular que na primeira eu tirei 6,5 e na segunda prova eu tirei 8,5. Bom, pessoal, conforme a gente escreveu ali no nosso programa, a gente primeiro coleta as informações, o nosso programa calcula a média e por fim ele exibe aqui a situação do aluno. No nosso caso, quando a função informa a situação do aluno foi chamada, ela exibiu aqui a mensagem: o aluno Heitor está aprovado com média 7,5 na matéria matemática. E é com esse exemplo prático que conecta todos esses fundamentos que a gente acabou de aprender que eu encerro por aqui o vídeo de hoje, pessoal. Não se esquece de deixar o like, de comentar o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu leio todos eles e eu vou responder com o maior prazer. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele colega que, assim como você, está querendo aprender a programar. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!